Olá, amados. Eu sou o pastor Marcelo Amorim e este é o Pergunte ao Pastor. Você nos perguntou como você pode interpretar melhor a Bíblia. De fato, se há uma grande necessidade que a Bíblia seja bem interpretada, principalmente pelo seu distanciamento. Podemos pegar um distanciamento linguístico, há um distanciamento cultural, um distanciamento também autoral. Esta área dentro da teologia é conhecido como hermenêutica. Hermenêutica é a ciência e a arte da interpretação bíblica. Ela é uma ciência porque ela tem regras claras e definidas. E ela é uma arte porque se exige sensibilidade na hora de aplicar estas regras. Nós temos que levar em consideração que a Bíblia ela foi escrita em um período que abrange 1.600 anos, por mais de 40 autores diferentes, em diferentes lugares, épocas, culturas, em 3 línguas que praticamente não existem hoje, que é o grego, o hebraico e o aramaico. Foi dividida em 66 livros com 1.189 capítulos. Ou seja, não é fácil interpretar a Bíblia, E se você pretende ser um grande exegeta, se aprofundar na interpretação bíblica, você vai precisar investir 2 coisas. A primeira dela é dinheiro mesmo. Você vai precisar do recurso, do capital. Por quê? Você vai precisar comprar boas traduções, bons comentários, investir em comprar comentários de bons comentaristas bíblicos, vai precisar de um dicionário bíblico, uma concordância temática, um conversor de pesos e medidas, e bons livros, claro, sempre bons livros, e até mesmo, porque não, aprender as línguas originais. A segunda coisa que você vai precisar investir é seu tempo. É impossível se interpretar bem a Bíblia sem que haja um investimento de um tempo. É necessário que estude bastante tempo a Bíblia, que faça reflexões, que leia comentários, para que faça um acompanhamento, se dedique à oração quando estiver estudando a Bíblia. Em média, para cada sermão que eu prego aqui na nossa igreja, eu estudo em média 3 semanas para cada palavra que eu prego lá. É impossível você interpretar bem a Bíblia sem que haja uma dedicação, um tempo para isso, Mas se a tua intenção não é ser um Augusto Nicodemos da vida, você quer apenas começar a interpretar bem a Bíblia, então eu vou dar aqui algumas dicas, 5 dicas simples para você e básicas, bem básico mesmo, mas que com elas você já consegue melhorar a sua interpretação bíblica. A primeira delas é a mais importante de todas. A Bíblia explica a Bíblia. Isto é o principal da hermenêutica. A Bíblia explica a Bíblia. Dificilmente nós vamos ver a Bíblia falando uma única vez de um determinado tema. Então nós vamos encontrar diversos textos falando sobre perdão, diversos textos falando sobre arrependimento, sobre amor, sobre salvação. Então tente interpretar sempre um texto obscuro à luz de um texto claro. A Bíblia é um livro que ela se completa. Então, sempre quando você se deparar com um texto obscuro, complicado, interprete ele à luz de um texto claro. Vou pegar um exemplo que pode ser ali a Saul consultando a necromante, 1 Samuel. Um texto difícil de se interpretar. Ali naquele texto nós encontramos pelo menos 3 versões, 3 linhas de interpretação para aquele texto. Como que nós interpretamos um texto desse? Procure na Bíblia as outras passagens mais claras. O que a Bíblia fala sobre necromancia nas outras passagens? Então sempre procure interpretar um texto obscuro à luz de um texto claro. Sempre lembrando que a Bíblia ela se completa. A Bíblia ela é melhor intérprete para ela mesma. A Bíblia é autoexplicativa, A segunda dica que eu quero dar para você é interprete a Bíblia de acordo com a classificação do livro que você está lendo. Os livros da Bíblia são divididos, nós temos o Pentateuco, nós temos os livros proféticos, os evangelhos, os livros poéticos da Bíblia, os livros históricos, divididos em grupos, Esses 66 livros. Então, sempre quando você estiver interpretando a Bíblia, lendo a Bíblia, procure se situar em que grupo, em que classificação aquele livro se encontra, porque isso é muito importante. Vou dar um exemplo para você.
No Salmo 91, no verso 1, fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então nós podemos concluir que Deus ele tem um esconderijo, não é verdade? Ou que Deus tem sombra. Não, porque Salmos ele se enquadra ali nos livros poéticos da Bíblia. Então o que o autor está fazendo ali é dizer a grandiosidade de Deus, falar da grandeza, dos atributos de Deus de uma maneira poética, usando figuras de linguagem. Então sempre que você interpreta um livro, como os Salmos, por exemplo, você vai interpretar com a visão poética. Se você está lendo um livro Jeremias, você vai interpretar já com a visão profética. Se está lendo Mateus, com a visão evangelística. Então, obedeça sempre a classificação do livro na hora de interpretá-lo. Uma terceira regra, uma dica que a gente pode dar para uma melhor interpretação bíblica, é separar o que é o texto descritivo do texto prescritivo. Nós vamos encontrar muitas passagens na Bíblia que são textos descritivos, são textos narrativos, são narrações da história. O texto que narra lá que Moisés pegou o cajado lá e tocou no mar, o mar se abriu e o povo pôde atravessar. Esse texto está querendo dizer que cada um de nós temos que ter um cajado e sair batendo aí nas coisas, as portas que você quer que abra. Não, apesar que tem gente que faz isso, né? Mas não. É um texto simplesmente descritivo. É uma narração. A intenção do autor é mostrar como que Deus, ao longo da história, trabalhou, ajudou, interferiu, fez grandes coisas, grandes milagres para cuidar e zelar pelo teu povo, né? Essa é a intenção, descrever os fatos, narrar os fatos. Mas nós vamos encontrar também os textos prescritivos. Quando você olha um texto que fala amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, maridos, amai a vossas mulheres como Cristo amou igrejas, mulheres sejam submissas a vossos maridos, honre o teu pai e a tua mãe, tudo isso é textos prescritivos, né? São textos que determinam a via de conduta para nós, como deve ser a vida e o procedimento de um cristão. Então sempre separe o que é o texto narrativo, descritivo, do texto prescritivo. Uma quarta dica que eu daria para você é você entender que todo texto ele tem apenas um significado. Às vezes o pessoal fala assim: nossa, toda hora que eu leio esse texto dá um significado diferente. Não, todo texto tem um único significado, que é aquele que o autor quis dar quando escreveu o texto, né? O que tem diversos, e aí que faz um pouco de complicação na cabeça das pessoas, é que o texto ele tem apenas um significado e múltiplas aplicações. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qual que é o sentido desse texto? Qual é o significado deste texto? Que Deus cuida de cada um de nós como um pastor cuida das suas ovelhas. Não tem outro significado. Qual é o significado desse texto? Todo texto só tem um significado. Mas eu posso aplicar isso num momento de enfermidade? Claro. De uma dificuldade espiritual, uma fraqueza espiritual, num momento de dificuldade financeira, numa crise familiar? Lógico que podemos, né? Então lembre que cada texto tem apenas um significado e múltiplas aplicações. E a quinta e última dica que eu daria para você, meu irmão, e muito importante também, é nunca interpretar um texto de maneira isolada. Nunca. É por isso que nós vemos tantas heresias hoje dentro da igreja e o surgimento de tantas seitas. Pessoas que pegam um texto, isolam completamente de um contexto, de uma narração, e fazem uma doutrina toda, um corpo doutrinário em cima daquele texto isolado. Isso é um grande erro. Então, sempre quando você lê um texto, busque o contexto por trás desse texto. Se for preciso, leia o capítulo. Se for necessário, leia o livro inteiro para você entender aquele versículo, mas nunca o interprete de maneira isolada. Sempre procure entender o contexto em que aquela passagem está inserida. E antes de ler a Bíblia, claro, ore, peça ao Senhor que te ilumine, peça ao Espírito Santo que lhe dê discernimento espiritual, tá bom? Eu espero que tenha respondido a pergunta do irmão e até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir.